Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café. E eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Falar de grupos pequenos em uma perspectiva discipular, mas ao mesmo tempo missionária, voltada ao reino de Deus. Se a gente perceber o que tem acontecido na chamada explosão dos grupos pequenos, especialmente após isso dentro da modernidade tardia, com a experiência do Po Yong-Chu lá na Coreia, com seus milhares e milhares de grupos pequenos, o mundo começou a perceber a questão da temática dos grupos pequenos e se interessar por isso. E aí foi gente de todas as bandas ter com o Po Yong-Chu lá na Coreia. Então foi gente da América Latina, foi gente dos Estados Unidos, foi gente, por exemplo, o Carl George, foi o cara que pegou o pensamento do Po Yong-Chu e levou para os Estados Unidos, criando a ideia da igreja, da Meta Church, modelo que foi usado pela Willow Creek, modelo que foi usado pelas igrejas americanas, aquela coisa do grupo pequeno voltado a quê? Voltado a receber os membros da igreja e ter um lugar seguro para os membros da igreja compartilharem a vida e tudo mais. Houve desde modelos ultra espirituais, como por exemplo o modelo do G12, que teve seus benefícios na América Latina, mas trouxe consigo algumas problemáticas relacionadas à manutenção do status quo de certas igrejas. A gente também vê algumas tendências de grupo pequeno com a ênfase mais evangelística, o que está hoje no Brasil tomando muito foco, né, que é o trabalho do Abe Uber, e também da igreja em células, e também, por que não dizer, da igreja lá do Paulo Mazzoni, em Belo Horizonte, que tem um foco extremamente voltado ao evangelismo. E fazendo uma leitura de tudo isso, né, e esses movimentos foram foco dos meus estudos de doutorado, eu entendi que há sempre uma descompensação no foco. Há uma tendência de desequilíbrio na percepção dos grupos como a realidade integral da vida da igreja. Quando a gente fala, por exemplo, hoje em mega churches, igrejas grandes, acima de 2.000 pessoas, outras que são as chamadas giga churches, já começaram com essa nova definição, igrejas com mais de 10.000 pessoas, a gente vê que isso na história é uma exceção, uma profunda exceção.
Quando a gente vê nas cartas paulinas, há muitos sinais que a gente recebe do Novo Testamento de que as igrejas tinham uma vida muito doméstica, em um certo sentido, mas ao mesmo tempo extremamente missional no seu propósito. Então, a minha proposta lá em João Pessoa tem sido a percepção de grupos pequenos como uma oportunidade de experiências holísticas do Evangelho. Nós não temos tempos de multiplicação, não temos nenhuma pressão sobre prazo, e a propósito da questão da multiplicação, é interessante a gente entender, por exemplo, que embora use-se muito a ideia de que por ser um corpo vivo, a igreja precisa se multiplicar, e eu concordo, e não há ninguém aqui que discorde, conquanto no reino de Deus há várias espécies de planta, cada planta e cada cultura tem seu tempo. Minha mãe plantou um pé de cajarana quando eu tinha 10 anos de idade e veio comer a primeira cajarana quando eu tinha 18. Um pé de feijão se planta e se come com 3 meses. Então, essa percepção da subjetividade da vida de cada grupo deve fazer parte do coração de cada líder, de cada pastor, de cada pastora, de cada, enfim. Pois bem, eu venho de uma perspectiva arreligiosa, ou por que não dizer antirreligiosa em um certo aspecto. Eu me converti aos 23 anos e já me converti vindo dos momentos mais especiais da minha vida, né? Porque eu nunca cantei aquela música do Asa de Águia. Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado. Na realidade, eu já era muito bem relacionado com minha esposa, já ocupava uma posição no emprego, na Serviço Público Federal. Eu fui auditor do trabalho de 95 a 2000, e em 2004, quando a gente começa esse processo de plantação e do início da Igreja Batista do Bessamar, eu fui por um caminho um tanto quanto complicado. Não estou dizendo que é certo nem errado, mas foi o caminho que Deus escolheu para mim, e com muitos rogos clamei a Ele para que eu pudesse deixar minha posição pública. Desde 2000 eu sou procurador da Fazenda Nacional no estado da Paraíba. Fui na Bahia, estive aqui em Pernambuco por 1 ano e meio e estou na Paraíba desde 2002, minha terra natal. Então eu sempre senti uma necessidade muito grande por não poder me dedicar 100% às questões da igreja, embora me dedicando 100% sempre às questões do reino, porque o reino transcende a igreja. No meu trabalho como procurador, enfim, eu tive uma necessidade muito grande, tanto eu como a Samara, que também é servidora pública, de ter gente para dividir tarefas. E a nossa primeira grande dificuldade aconteceu quando uma mãe bateu na porta da nossa pequena igreja lá na praia, dizendo que o filho estava vendendo tudo em casa para comprar crack. E João Pessoa chegou a ter, se não tem ainda, a maior renda, o maior consumo per capita de crack do Brasil, para espanto dos fluminenses, para espanto dos paulistas. E esse foi o primeiro grande desafio da igreja, né? Nessa busca por tentar construir algo, uma casa de recuperação, queria que passasse aí um pouquinho. A gente se deparou com essa terra. Pode passar um pouquinho aí no computador as imagens? Pode passar aí. Aí é João Pessoa, mais para baixo um pouquinho, por favor. Essa terra aí. Essa terra fica aqui na BR-101, que liga João Pessoa a Recife, a 10 quilômetros do centro da cidade. Essa terra tem 150 hectares. É um latifúndio improdutivo, ou era um latifúndio improdutivo. Uma das únicas áreas de fazenda ainda nas proximidades da cidade. E aí, quando a gente foi construir essa casa de recuperação, vimos essa terra gigante e entendemos que ela era demais para a nossa necessidade. Foi quando nós tivemos uma ideia, né? Eu sempre me encantei muito, para desencanto de alguns, com o modelo das mega churches americanas, aquelas grandes terras, aquele encanto juvenil, né? O Bill Hybels chegar e dizer assim: olha, eu estou aqui em Chicago, construí isso aqui, você vai lá naquele campus, não sei quem já foi na Willow, aquela coisa grandiosa, você vai em Saddleback, conhece o Rick Warren, o coração dele gigante, você vê aquela mega terra. E ouvindo o Rick em 2001 no Rio Centro, o Rick disse uma coisa que
me comoveu, né? Ele disse, olha, uma igreja para quem não é da igreja. E isso entrou no meu coração, e quando eu vi essa terra, que é 4 vezes maior do que a terra do Rick, são 400 acres na medida americana, eu pensei, poxa, o Brasil está na América Latina é outro contexto, nós temos pobreza extrema, nós temos gente nas ruas, nós temos uma taxa altíssima de orfandade, nós temos uma taxa de consumo de drogas fora de série, nós temos o problema da terra, nós temos o problema do campo, nós temos tantos outros problemas que eles não enfrentam no Vale do Silício. Então, o que eu posso lhes dizer é que a ideia foi pegar essa terra, pode subir um pouquinho, e construir uma cidade, é coisa de doido mesmo, construir uma cidade que fosse voltada aos propósitos do reino, de maneira macro. Então foi projetado desde o início abrigo para crianças, centro de profissionalização de presidiários, abrigo de idosos, né? Casa de acolhimento de morador de rua, mudança tirando a rua do coração dele, como dizia Dom Helder, né? Não adianta só tirar o homem da favela, a favela tem que sair de dentro do homem. E a ideia é exatamente essa concepção de uma cidade de reflexão, onde não há limites para o refletir e para a ação. Por que eu estou criando esse pano de fundo para vocês? É porque a palavra do homem deve ser o reflexo da vida do homem, senão ela se torna vazia. Quando me falaram, o Thales convidou para a gente falar de grupos pequenos na perspectiva discipular e missionária, voltada ao reino, eu lembrei que a nossa necessidade de ter grupos pequenos na igreja começou com a necessidade de ter equipes de trabalho para o reino. Nós não começamos grupos pequenos com a intenção de ter mais gente na igreja ou de alguma maneira construir um processo de multiplicação exponencial, voltado apenas ao querigma, voltado apenas à questão do evangelismo pessoal, daquela experiência, né, que a gente critica tanto, aquela experiência do evangelho egocêntrico, né, aquele evangelho meramente meu, né, o meu Jesus, né, o Jesus dos meus problemas, o Jesus da minha vida, da minha família, da minha cura. Então a gente já começou por necessidade. Eu só quero dizer para vocês, gente, nada disso aí foi planejado no sentido de fazer análise SWOT, porque se eu tivesse feito uma análise SWOT, ele nunca tinha acontecido. Primeiro que nós não tínhamos dinheiro para comprar terra, segundo que eu não tinha experiência nem idade, terceiro que a nossa igreja funcionava na beira-mar do Bessa, pastor. O senhor se lembra ali? Você sair do púlpito e pisar na areia do mar, coisa de burguês, no sentido bem interessante. E aí de repente Deus desloca o coração da gente para a periferia. Então nós passamos por uma conversão missional, não só aquela conversão do coração a Cristo, mas a conversão do coração ao homem também, à humanidade. Então os grupos começaram com essa perspectiva, vamos trabalhar. E aí o que aconteceu? Quando eu falo sobre isso, sobre o grupo pequeno como uma oportunidade de serviço missional na rua, hoje a gente está em 9 abrigos dos 11 de João Pessoa. Nós cuidamos das listas de adoção na vara da infância da Paraíba. A gente está em 3 dos presídios. Nós soltamos 700 presos em 2012, que chamou a atenção do Conselho Nacional da Justiça, e o ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal, teve em João Pessoa, pediu a nossa ajuda, porque nesse mutirão de soltar 700 dos 2.700 habitantes dos cárceres da Paraíba, um absurdo em uma nação de bacharéis. Como é que se admite 2.700, dos quais 700 poderiam estar soltos por alguma mínima intervenção de um advogado? E aí nós profissionalizamos desses 700, dos 300 que desejaram em um primeiro momento, profissionalizamos 170 e recolocamos mais de 100 no mercado de trabalho. Então, para isso, eu precisei de profissionais das múltiplas áreas, em grupos. E aí o que era que acontecia? Pô, estamos no presídio? Beleza. Tu és advogado, brother? Sou. Tu queres participar conosco da análise dos processos de cada um desses presos? Quero. Mas eu não sou evangélico, odeio igreja. Tudo bem. Mas nós estamos atrás do seu mandato cultural.
vem trabalhar conosco. E aí nesse processo em que a gente começou a envolver no serviço a população paraibana, que a propósito, todos aqui sabem muito bem da força do discurso kardecista no Brasil, questão da obra. Então a quantidade de espíritas que se agregaram a nós: pastor, você está deixando espírita trabalhar em grupo de serviço da igreja? Eu digo que eu não estou chamando ele para pregar, nem para aconselhar. E eu sempre pergunto: quando você vai escolher um médico ou um profissional, me responda com sinceridade, você pergunta se ele é crente ou se ele é bom? Então no seu inconsciente você acredita que Deus atua fora da igreja, ou não? Ciro de meu ungido, como diz aqui Dom Ximenes. Então nesse processo de percepção de que Deus estava em ação, e a gente começou a ouvir a voz e ter um grupo pequeno, discipular e ao mesmo tempo missional, é estar preparado para as surpresas do sai da tua terra e da tua parentela, faz isso, faz aquilo, a multiplicidade dos dons, a aplicação prática dos dons, a percepção da importância da presença da mão graciosa de Deus sobre todas as pessoas. Isso nos aproxima, estreita as nossas barreiras, a gente pensa fora da caixa, a gente sai da igreja e vai pensar o reino, a gente deixa de ser eclesiocêntrico e passa a ser missiocêntrico. Toda a discussão sobre a missio Dei é interessante, começa com o Gooder e com as obras do anglicano Leslie Newbigin, lá nos Estados Unidos. Ele começa a refletir que a igreja tornou-se um fim em si mesmo. Começou a encontrar nas escrituras provas muito claras de que a igreja é um ser enviado. Ela existe para a missão e para o reino. O propósito do evangelho e o propósito da vinda de Jesus, magno, não é a construção da igreja por igreja, é a construção do reino de Deus, onde a igreja é parte ativa quando pode, deve, nem sempre, mas é parte ativa nessa expansão. Então, gente, a gente se desafetou de muita coisa na cabeça, e hoje nós temos cerca de 200 a 250 grupos, dos quais 80% estão envolvidos com alguma questão da cidade. São 1.000 voluntários, são 150 PhDs pensando a cidade, de alguma maneira, no seu trabalho, na universidade, nas cátedras, nos tribunais. Então qual é o meu ponto? Meu ponto para vocês hoje, que eu quero pontuar, é o seguinte: é que eu creio que quando Jesus aparece aos discípulos medrosos e trancafiados em Jerusalém, lá em João 20, 21, a partir do 19, que ele diz que Jesus, ao chegar, eles estavam trancados por medo dos judeus, e ele mostrou as mãos e o lado para confirmar o ato ressurrecional. Ele chega e diz o que em João 20, 21? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O propósito final da igreja é estar enviada, é sentir-se enviada, não só enviar. O que é que acabou com a igreja nos Estados Unidos e na Europa? E trouxe as reflexões do Newbigin, depois do Darrell Gooder, e de todo esse pensamento da igreja missional, que quer queira, quer não, transborda para nós na América Latina, embora a gente tenha uma gênese diferente na aplicação do evangelho, em razão das teologias latino-americanas e tudo mais, mas o fato é que descobriu-se que a igreja morre quando ela começa a enviar pessoas e esquece que ela já está por si só enviada. A igreja é uma comunidade enviada, é uma comunidade por essência, ontologicamente enviada. E quando ela se vê como enviada, todos fazem parte dessa missão, não apenas aqueles que são profissionalmente vocacionados, mas toda a igreja. É um discurso fácil da gente falar, aliás, a gente gosta desse discurso. Você é um missionário, você você precisa fazer isso. E eu fiquei pensando, será que a gente deixa o povo ser missionário? Será que nós deixamos o povo de Deus ser povo de Deus? Ou a gente precisa de planilhas de controle, como é que está o seu grupo, quantas pessoas tem aí, está chegando, é tudo crente, o que é que você está estudando, é o meu sermão do domingo, é isso, aquilo. Então, gente, eu vou dizer uma coisa, tem coisas na vida que a gente só aprende por necessidade.
eu tive que aprender por necessidade. São 11 anos do Projeto Cidade Viva, é uma comunidade hoje de em torno de 5 a 6 mil pessoas, espalhadas em 5 campos, um campus rural. Fomos a um assentamento sem terra com esse propósito de grupos de discipulado missional. O que é que aconteceu? Uma comunidade de 1.400 pessoas, ex-escravos pagos de uma grande usina de cana de João Pessoa. Depois eles conseguiram as glebas de assentamento. E um casal de profissionais da nossa igreja foi morar na região, construiu um poço, não havia água potável, colocou uma plaquinha: Jesus Cristo, a água da vida, venha e beba. Começou a ter engarrafamento de jegue, de carroça na rua, do povo para pegar água. E aí começa um grupo de serviço missional e discipulado. Os caras começaram a fazer discipulado como? Traz a tua macaxeira, eu trago a minha galinha, você traz uma dúzia de ovos, e aí a gente começa a expandir. Primeiro ato da igreja não foi construir um templo, foi abrir uma cooperativa. E essa cooperativa facilita o escoamento da produção, que é consumida, boa parte dela, pela própria igreja da cidade, em João Pessoa, no centro urbano. O que é que aconteceu? Em 3 anos, com um profissional que não teve um preparo formal, mas foi preparado pela igreja e tem sido a cada dia, porque preparo é um negócio que a gente nunca deixa de ter, e é um ponto muito grande. Qual é o tempo de deixar a sua igreja ser igreja? Qual é o tempo de você deixar alguém liderar? No meu entendimento, é o tempo a partir do momento em que ele se converteu e tem o Espírito Santo agindo dentro dele. Todo o treinamento de Jesus foi hands-on. Jesus não alijou ninguém do processo missional para preparar. Todo mundo foi preparado fazendo, errando, caindo, levantando e acertando. Então a gente tenta pegar essa flexibilidade do ministério de Jesus e jogar dentro disso. Resultado: das 1.400 pessoas daquela comunidade, em 3 anos, 700 foram ganhas nesse campus rural. É um oásis no deserto, no meio do nada. Índice de analfabetismo caiu profundamente, porque colocamos aulas. Produção aumentou, porque nós entramos com tecnologias. Através de quem? De pastor? Pastor não sabe tecnologia. Quem sabe tecnologia é engenheiro da igreja. Joga o sujeito lá. Diminuiu questão de verminoses, porque os médicos atuaram. E aí, gente, eu acredito piamente. Eu queria que passasse só para eu mostrar algumas coisas, aí eu encerro a minha fala. Pode passar para cima. Aí já é na terra. Aí é o nosso centro de treinamento missional, abriga até 60 pessoas em internação, com alojamento. Essa parte de baixo é o nosso centro de tratamento para dependência química, que vai ampliar as suas ações. Já tratamos cerca de 600 dependentes, dos quais 64% estão limpos, em um processo estatístico que nós fizemos. Esse é o auditório da cidade, auditório que eu chamo de showroom dos nossos projetos. Isso aí é onde houve a conferência da Visão Mundial há 15 dias. Pode levantar um pouquinho, é um auditório bem legal. Esse aí é o campus da cidade. Quero só dar um ponto para vocês, talvez fuja um pouco da temática. Esse é uma quadra toda na cidade, que foi construída por um empresário católico. Quando soube que a gente estava cuidando de órfão, de gente, ele disse: pastor, eu sei que vocês não têm um lugar para se reunir, muda de domingo a domingo, você não quer um lugar para reunir? Eu disse: cara, eu tenho. Rapaz, é o seguinte, a ideia é boa, mas a ideia é good, mas money nós não have. Como é que eu vou lhe pagar o aluguel? Eu disse: não, eu construo para você. E ele construiu um centro de convenções. Isso aí abriga aí milhares de pessoas. E aí depois construímos aqui na frente a Escola Internacional Cidade Viva. Qual a ideia da escola? Inclusão na íntegra. Usando aí as palavras do pastor Eovaldo, missão na íntegra. O que é que a gente faz aí nessa escola? Essa escola tirou 3º lugar no Enem, são 5 anos, tirou 3º lugar no Enem esse ano, tem high school internacional e brasileiro ao mesmo tempo. E aí nessa escola estuda filhos de senadores, pagando caro, e todos os funcionários da escola, do servente que lava banheiro, a cozinheira do restaurante, tem bolsa integral nessa escola, aprende inglês, aprende, enfim, empreendedorismo e tudo mais. E aí a gente está fazendo essa relação de mão dupla, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês:
talvez transborde a minha fala, mas tem a ver com nossos grupos missionais. É muito fácil fazer missão fora das nossas propriedades. Eu conheço muitas igrejas que têm um trabalho na favela. Conheço poucas que têm a favela dentro da igreja. Nós tínhamos um culto em uma favela, hoje tem um campus, não campus, igreja, mas um núcleo integral de atendimento. Dentro de uma favela, estamos mudando, é uma favela pequena, 2.500 pessoas. Mas o que é que aconteceu? A gente tinha um trabalho nessa favela. Os nossos grupos de trabalho iam para lá, tinham um trabalhozinho na favela. As crianças ficavam no casebrezinho e a gente se reunindo ali, no bem bom. Eu disse, chega, pega ônibus, traz a favela para dentro da igreja. Mas pastor, como? Dentro da igreja, os meninos tudo maltrapilho, sujinho. Fico, traga que Deus vai dar um jeito. Primeira semana, praga de piolho na igreja toda. Filho de empresário, filho de professor universitário, de gente rica e tudo mais, todo mundo com a cara desse tamanho. Pastor, você traz os negócios? Aí eu fui para o púlpito, essas coisas eu trato no púlpito. Não tem médico nessa birosca, não? Não tem cabeleireiro nessa birosca, não? Nós estamos aqui com quase 30 crianças. Eu quero para a semana que vem 5 roupas novas para cada uma, médicos que vão vir atendê-las aqui, cabeleireiros que vão cortar o cabelo. E nós trouxemos a favela para dentro da igreja, para mostrar também para eles que não somos nós e eles. Quero dizer uma coisa para você: fazer missão, você pode dar o seu dinheiro todo, da sua igreja toda, para mudar a face de uma comunidade numa favela. Mas se esse povo não se relacionar com o seu povo, sua missão é completamente inócua. Porque você dá do seu dinheiro, Jesus deu da sua vida, da sua presença, da sua companhia e do seu coração. Que Deus nos abençoe. Obrigado.